Olá pessoal, eu sou Evanilda Rocha e estou aqui a convite de Ricardo Vieira de Souza, um dos organizadores do Congresso. Eu recebi o convite do Ricardo de Souza porque sou coach financeira há mais de 10 anos. Tenho atendido pessoas, casais, famílias, ensinando-os a fazer uma melhor gestão do seu dinheiro, ensinando as pessoas a enriquecer e prosperar. Atendo clientes no Brasil inteiro, de forma presencial ou através de videoconferência por Skype. E dentro de pouco tempo estarei prestando serviços de coaching em grupo. Atenderei clientes através de coaching em grupo. Em 2014, eu participei deste livro. Escrevi um dos capítulos e o capítulo foi Como Começar a Economizar. O tema economizar é muito importante nos dias de hoje, porque, como vocês sabem, estamos vivendo um período de inflação bastante alta, de redução da capacidade de compra, e economizar é mais do que necessário todos os dias quando nós vamos fazer compras ou vamos consumir. Ao final desta palestra, estarei oferecendo um bônus a todos os participantes. Portanto, me acompanhe, venha comigo e vamos permanecer juntos. O tema da palestra de hoje aborda finanças pessoais, particularmente como se tornar, deixar de ser um gastador e se tornar um investidor. Nesses dias atuais que o brasileiro está se dando conta que o seu poder de compra está ficando cada dia menor, porque a inflação tem aumentado, como já falamos, os salários têm diminuído, o poder de compra está ficando reduzido também, a taxa de juros está elevada. Então, chegar ao final do mês com as contas no azul tem ficado um pouco mais difícil do que há tempos atrás. Além de ficar com as contas no azul, você deve estar se perguntando o que você faz para fazer sobrar dinheiro e poupar e investir. Porque poupar é uma coisa, investir é outra coisa. Poupar é fazer um esforço de gastar menos. Investir é colocar o dinheiro para trabalhar para você. Então é importante poupar, colocar o dinheiro para trabalhar para você e superar o índice de inflação. Que os índices de inflação, que até outro dia eram considerados até 9% em 2015, já há economistas dizendo que a inflação deverá superar os 10% ao ano. Então 2015 é um ano de bastante ajuste, inclusive ajustes pessoais, porque as tarifas de água e de luz também subiram. As tarifas de luz, principalmente, ao longo do ano, têm tido reajustes muito sérios. As contas dobraram. Então, é muito importante, é muito necessário saber lidar com o dinheiro para evitar que se gaste mais do que se ganha, fazer sobrar e investir. Você deve estar se perguntando por que é tão difícil fazer tudo isso. O que pode ter acontecido com você e com muitos dos brasileiros é que você não aprendeu a lidar com finanças na sua família. Você não aprendeu sobre finanças na escola? Você deve ter até tentado, ter feito uma planilha, alguns registros, tentou um esforço seu pessoal, fazer anotações aí dos seus gastos, dos seus ganhos, mas acabou desistindo porque não teve êxito. Mas é importante você saber que existe um método, e é sobre este método que vou falar hoje. Um método que vai fazer você economizar tempo, energia e dinheiro. É um método revolucionário que vai fazer você deixar de ser um gastador e passar a ser investidor em 5 passos. É sobre esse método que nós vamos falar aqui nessa palestra, ok? Vai ser um método que será oferecido para você passo a passo, e eu vou passar esse método usando o meu computador, e lembre-se, ao final nós ofereceremos um bônus. Portanto, me acompanhe, venha comigo. Como nós comentamos, a nossa palestra nesse congresso
tem o tema de devedor a investidor em 5 passos. E nosso método é o método do respeito com o dinheiro. Esse método vai fazer você tomar as rédeas da situação. Como fazer isso? Eu vou pedir para você parar alguns segundos. E nessa parada que você faça uma reflexão. Pergunte a si mesmo: como lido com o meu dinheiro hoje? Com atenção ou com descaso? Vou aproveitar para lembrar para você um ditado muito popular, que eu aprendi lá na minha terra. Eu venho de Minas Gerais e lá tem um ditado que diz o seguinte: dinheiro não aceita desaforo. Vou repetir, esse ditado é tão importante, tão cheio de sabedoria, que vou precisar repetir. Dinheiro não aceita desaforo. Você precisa tratar o seu dinheiro com respeito. Como fazer isso? Organize o seu dinheiro na carteira. Se você não tiver carteira, compre uma e passe a usá-la. Coloque as moedas no porta-moedas. E evite deixar o dinheiro espalhado na sua casa, no seu escritório, no seu carro. Estou dizendo tudo isso para vocês porque muitos dos meus clientes que chegam até o escritório não têm carteira. Deixa o dinheiro solto, as mulheres na bolsa, os rapazes nas mochilas, na mala que carrega o computador. Ou seja, o dinheiro é tratado com descaso. E é muito importante você saber que o dinheiro tem uma energia própria dele. E ele geralmente é atraído por pessoas que o tratam bem. Algumas pessoas dizem, inclusive, que não são muito competentes com dinheiro. Mas, com certeza, com um pouco de prática, todos podem aprender a usá-lo muito bem. Então, o primeiro passo do nosso método é respeite o seu dinheiro. Trate o seu dinheiro com respeito. O segundo passo tem a ver com organização. Organize seus números. Você sabe quanto você ganha por mês? Estou falando do ganho líquido mensal. Você sabe qual é o seu ganho líquido mensal? Você sabe qual o total do seu gasto por mês? Você sabe o quanto sobra ou falta no final do mês? Você tem dívidas? Você tem investimentos? Essas perguntas são para você refletir também, que essas informações são necessárias na organização dos seus números. Portanto, saiba quanto exatamente você ganha, o seu gasto líquido, seu gasto real, e por isso você vai precisar elaborar um orçamento. E eu vou te apresentar um modelo simplificado de como pode ser o seu orçamento. Claro, esse orçamento está aqui de forma simplificada, de forma didática, e é importante você conhecer a ideia, o conceito. Então, aqui nós temos informação a respeito de um mês de uma pessoa, esse é um orçamento fictício, com o lançamento de diversos dados. Quanto que ela está recebendo de salário, quanto gasta de aluguel, mercado, luz e água, etc. Este orçamento, felizmente, começa no positivo e termina no positivo. Começa com sobra, termina com mais sobras ainda. Então, é importante você fazer o seu orçamento todo mês. E quando estiver no mês, por exemplo, no meio de um mês, você já pode elaborar o orçamento do mês seguinte. Com um pouco de prática, você vai conseguir elaborar orçamentos com muita antecedência. Às vezes, até você consegue fazer o orçamento de um ano inteiro. No começo do ano, você já faz todo o orçamento. Alguns gastos, eles são fixos e já são sabidos.
como o aluguel, por exemplo, algum empréstimo que você tiver, cheque pré-datado, telefone. Esses são variáveis. Então, basicamente, o aluguel e o empréstimo, cheque pré-datado, ok, você pode saber com bastante antecedência. Mas o mercado, a luz e a água, o saque, o telefone, são despesas que podem sofrer uma alteração. Mesmo assim, ao fazer o seu orçamento, coloque o valor mais aproximado que for possível. É importante você saber se sobra ou falta dinheiro no final do mês. Porque se faltar dinheiro, você vai ter tempo de repensar o seu orçamento para fazer sobrar. Outro ponto importante é você conhecer suas dívidas. Se for o seu caso, se você tiver dívidas, faça uma lista delas, para que com todas elas em frente dos seus olhos, você possa tomar decisões, fazer o acompanhamento necessário. Aqui estou apresentando também um modelo de planilha de como preparar essas informações e fazer o acompanhamento do seu endividamento. Quero trocar com vocês a experiência que adquiri ao longo desses mais de 10 anos orientando clientes, que muitos não dão a devida atenção aos compromissos que assumem. Assumem os compromissos, mas não têm controle sobre o que assumiram. Daí a necessidade de fazer uma lista de todos os compromissos. Às vezes, os compromissos assumidos são tantos que alguns clientes não têm coragem de fazer a lista. Preferem fazer de conta que os compromissos não existem. Mas um pouco de coragem é preciso. Então, essa planilha aqui só tem 2 lançamentos, empréstimo e cheques pré-datados, mas claro, uma planilha de dívidas pode ter muito mais lançamentos do que esses que colocamos aí. Se você, por exemplo, tiver muitas dívidas, vai ser importante você ter esta lista, essa planilha muito bem feita, para que possamos passar para o próximo passo. E o próximo passo tem relação com limpar o passado. Limpe o passado. Limpar o passado significa fazer a quitação de toda e qualquer dívida que você tenha. Se tiver dívidas, prepare-se para quitar todas. Dependendo da qualidade da dívida ou do tipo da dívida, vai levar muito tempo para você quitar. Por exemplo, as dívidas que você faz para aquisição de casa própria, ela costuma demorar diversos anos. 10, 20, 30 anos. Mas elas também têm que aparecer na planilha de dívidas. Mas a gente costuma chamar esse tipo de dívida boa. Mas é importante se planejar, porque através do planejamento você vai poder quitar suas dívidas. E haja com determinação. Antes de passar para o próximo passo, vamos recordar os passos que já vimos. Respeite o seu dinheiro, conheça os seus números, limpe o passado. O próximo passo é aprenda a investir. Assim que você limpou o seu passado, que não tem mais dívidas, está tudo organizado, você pode começar a investir. Prepare-se para montar a sua reserva estratégica. Vamos supor que logo após você ter limpado o seu passado, você se deu conta que não tem uma reserva estratégica, isto é, uma reserva para emergências. Você precisará ter investido em produto conservador de mercado um valor correspondente de 6 a 12 vezes o seu gasto mensal. Claro que você pode ter investido muito mais do que isso, mas nós estamos dando orientação para quem vai começar a montar a reserva estratégica. Então, vamos dar 2 exemplos aqui. Por exemplo, uma pessoa que tem o gasto líquido mensal de R$ 1.500, vezes 6, a reserva estratégica dela deve ter R$ 9.000. Se nós duplicarmos isso para 12 meses, ou seja, o período correspondente a 1 ano, essa pessoa precisará ter R$ 18.000 investido em produto conservador de mercado.
Outro ponto importante, busque sempre superar a inflação. O índice brasileiro que indica a inflação é o IPCA. O IPCA significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo e é medido mensalmente pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, sempre pegue essa regra para o resto da sua vida. Sempre que você for procurar investimentos, busque investimentos que superem a inflação. Agora vamos analisar alguns produtos. Vou começar a falar a respeito da caderneta de poupança, que é o investimento mais conhecido no mercado brasileiro. Ele tem pontos positivos e pontos negativos. Vamos lá. Pontos positivos. É um produto financeiro muito conhecido. A maioria do brasileiro conhece o que é caderneta de poupança. A operação de caderneta de poupança é simples e é idêntica em todos os bancos. Isenta de taxa de administração e de imposto de renda. E se inicia com valores modestos. Então, esses são os pontos positivos da caderneta de poupança. Mas, infelizmente, ela não tem só pontos positivos, ela tem pontos negativos também. O rendimento fica abaixo da taxa de inflação oficial da economia. O dinheiro guardado em caderneta de poupança perde poder de compra. Os brasileiros estão se dando conta disso tudo, estão se perguntando, e agora? Se eu só conheço caderneta de poupança, o que eu vou fazer então? Nós vamos analisar 2 outros produtos financeiros. Há muitos produtos financeiros no mercado, mas nós vamos falar, em primeiro lugar, dos fundos de investimento. Os fundos de investimento funcionam como um condomínio. Como é? Eu tenho um pouco de dinheiro, outra pessoa tem um pouco, o outro tem mais, e nós colocamos nesse fundo, e o fundo administra o dinheiro para as pessoas que colocaram o dinheiro lá. Então, os fundos de investimento são formados por diversas pessoas que depositam nele o seu dinheiro. Ele é administrado por instituições financeiras, bancos e corretoras. Há diversas modalidades de fundos. Aqui falaremos sobre os conservadores. Isso porque nós estamos falando de pessoas que vão deixar de ser gastadoras para se tornar pessoas investidoras. Então, a pessoa, quando vai começar a investir, deve começar a investir em produto conservador de mercado. Então, aqui nós falaremos da montagem da reserva financeira. Então, os fundos de investimento podem ser uma boa opção. Vamos lá. Também tem seus pontos positivos. Os pontos positivos é que os fundos de investimento são de diversos tipos, também aceitam valores menores e podem superar a taxa de inflação. A taxa de inflação não está sendo superada pela poupança, lembre-se, nós já falamos aqui. Mas também tem pontos negativos. Eles cobram taxa de administração, não são isentos de imposto de renda, portanto, você vai ter que pagar imposto de renda. Podem cobrar essa taxa de administração muito alta, o que pode chegar a prejudicar o seu rendimento final. Importante, uma dica importante, busque por fundos que cobrem no máximo 1,5% ao ano ou até menos de taxa de administração. Os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, geralmente cobram baixas taxas de administração e aceitam pequenos valores. Tem também o Tesouro Direto. Muitas pessoas já ouviram falar o que é Tesouro Direto, mas não sabem exatamente o que quer dizer e como investir no Tesouro Direto. Então, aqui vocês têm o endereço correto para vocês acessarem o Tesouro Direto e saibam que lá, através desse endereço, vocês vão ter toda a informação necessária sobre o que for preciso saber antes de investir. O Tesouro Direto, quando você investe em Tesouro Direto, você está comprando títulos, você está comprando papéis do governo.
É como se você emprestasse dinheiro para o governo federal. Em troca, você receberá uma remuneração por isso, isto é, você receberá juros. O Tesouro Direto também tem pontos positivos. Vamos lá. Tem papéis conservadores também, que oferecem remuneração acima da inflação. Tem liquidez diária. Você pode comprar e vender títulos todos os dias. Não tem taxa de administração. Você é que será a pessoa administradora dos fundos. E também aceita valores modestos. A partir de R$30, você pode já investir no Tesouro Direto. Você tem que pagar uma taxa de custódia, mas a taxa é muito baixinha. Ela é de 0,3%. Essa taxa é paga para a BMF e Bovespa e diz respeito à custódia dos títulos. Não existe, a gente fala em papéis do governo, mas não existe papel realmente. Existe papel virtual. Ou seja, quando você compra o papel, eles ficam registrados na carteira de custódia da BMF Bovespa, sob o seu CPF. Quando você compra, quando você vende, fica tudo registrado lá. Então, não tem papel, mas tem controle na internet. Ainda falando a respeito do Tesouro Direto. Ele cobra imposto de renda. Você vai ter que pagar o imposto de renda sobre os títulos que você comprar. Você precisará estudar sobre os títulos para saber qual o melhor título para você. Você será o próprio administrador. Enquanto no banco, quem administra os papéis é o banco, você paga para que o banco administre os papéis. Aqui não tem taxa de administração, mas você precisará administrá-los. E você precisará ter um cadastro em corretora de valores. Esse cadastro é bastante simples, ele pode ser feito pela internet e não vai te custar nada. Mas você precisará ter mais uma, aliás, você precisará ter o seu cadastro numa corretora de valores, porque sem esse cadastro você não tem acesso ao investimento no Tesouro Direto. Mas uma coisa interessante, porque no site do Tesouro Direto, eles têm a lista de todas as corretoras que podem fazer essa entrada no Tesouro para você, através das quais você vai poder operar, e você pode escolher uma corretora que não cobre taxas. Você pode investir em Tesouro Direto sem pagar taxa para a corretora. Mas isso tem lá dentro do site do próprio Tesouro Direto. Falando um pouco mais a respeito de aprender a investir, uma dica. Dentro dos sites dos bancos há muita informação financeira. Então é interessante você investir um pouco do seu tempo lendo as informações que estão na aba de investimentos. As informações existentes são geralmente escritas de forma simples, para facilitar o entendimento dos correntistas. Você, ao acessar a aba de investimentos, vai ter muita informação. Explore o seu banco, porque você já paga todas as tarifas para o banco. Nada mais justo do que você ter acesso a informações escritas de maneira simples. Vamos repassar aqui o método do respeito do dinheiro, com o dinheiro. Primeiro, você vai precisar tratar o seu dinheiro com respeito. Segundo, conheça os seus números. Terceiro, limpe o passado. E quarto, aprenda a investir. Vamos passar agora para o último passo, para o quinto passo, que é elabore o planejamento financeiro. A expressão planejamento financeiro pode assustar no primeiro momento, mas se você passar por cada passo de forma completa, tratar o dinheiro com respeito, conhecer seus números, limpar o passado, aprender a investir, elaborar o planejamento financeiro vai ser muito simples e fácil. Vamos lá. Você vai precisar escrever uma a uma as suas decisões financeiras. Defina o que você quer exatamente e depois onde quer chegar.
Vamos supor que você já passou pelos 4 primeiros passos e se deu conta que não possui reserva financeira para emergências e você quer montar essa reserva. Você tomou algumas decisões, algumas delas estão aí. Por exemplo, metas quanto ao consumo. Você tomou a decisão, uma série de decisões, mas uma delas é poupar 5% do seu salário líquido todo mês. Você vai iniciar isso em 30 de agosto e vai concluir em 31/12. E vai ampliar o valor de poupança em 2016. Vamos supor que você vá poupar 5% do seu salário em todo o mês, agosto, setembro até dezembro, e ao começar 2016 você passe para 7% ou 10%, você vai avaliar isso em 2016. Segunda decisão, suspender a alimentação fora de casa o máximo possível. Você deve saber que por questões de aumento de custo, de juros, de inflação, comer fora de casa está ficando muito caro. Então você decidiu evitar alimentar-se fora de casa o máximo possível. Também tem um período aí de agosto a outubro e que em novembro você vai reavaliar isso. Se consegue, se mantém isso até dezembro, ou se você vai deixar uma vez por mês, almoçar ou jantar fora de casa sozinho ou com o casal, se você tiver namorado ou namorada, ou então com a sua família. Outra decisão, trocar de supermercado, fazer compras no supermercado com melhores preços. Começa em agosto, termina em dezembro, reavalia o perfil de gastos nos 4 meses. Outra decisão, ir à feira no horário de desconto, porque a feira começa com um preço e acaba com outro. Lá por volta do meio-dia ela começa a dar descontos atrás de desconto. Então, você tem a data de início, a data de fim e vai analisando a economia que vai acontecer semanalmente. Então, aqui você tem um plano de metas visando mudar os hábitos de consumo para que você consiga ter dinheiro sobrando e possa montar sua reserva estratégica. Vamos apresentar aqui umas metas quanto aos investimentos. Então, temos um passo a passo, a linha de raciocínio é semelhante à planilha anterior, então tem uma coluna de decisão, início, conclusão e observação. Iniciar os investimentos depositando dinheiro na caderneta de poupança. Pois é, eu falei para você que a caderneta de poupança não rende acima da inflação. E é verdade. Mas se você não tem reserva nenhuma, você pode começar inicialmente pela caderneta de poupança até ser um certo volume, um salário inteiro, 2 salários, e a partir daí você partir para outros investimentos. Por quê? O que vai acontecer? Os fundos de investimento e o Tesouro Direto, os títulos comprados via Tesouro Direto, você vai pagar imposto de renda. Então, se você vai investir hoje e vai precisar do dinheiro amanhã, não vai valer a pena. Você vai perder dinheiro porque você vai ter que pagar o imposto de renda. Então, se você tiver, por exemplo, o correspondente a 1 mês de salário em caderneta de poupança, aí sim você pode pensar em investir em outros produtos financeiros. Outra decisão, investir 30% do 13º salário. O 13º salário chega por volta de 20 de novembro e 20 de dezembro. Então, você decide investir 30% do seu 13º. Assim, dessa maneira, você pode começar a investir em fundos. Muitos dos clientes que eu atendo têm PLR, que é aquela participação em lucros na empresa, e a empresa paga isso por volta de março, de abril, e aí nessas metas, uma dessas metas é investir esse dinheiro no Tesouro Direto. Quando a pessoa sai de férias, ela ganha uma coisa chamada adicional de 1/3. Ela ganha o salário dela mais 1/3 do salário. Então, esse salário esse 1/3 é uma parte extra que também pode ser aproveitada para investir no Tesouro Direto. Bom, o método do respeito do dinheiro já foi passado para você aí no passo a passo.
diz respeito a tratar o dinheiro com respeito, conhecer os seus números, limpar o passado, aprender a investir e elaborar o seu planejamento financeiro. Então, este método vai dar a você condições de ter nas suas mãos as rédeas do seu controle financeiro. Cuidar bem do seu dinheiro, preparando-se para investir. Você pode deixar de ser um gastador e se tornar investidor em 5 passos simples e eficazes que trarão para você um resultado espetacular na sua vida financeira. No começo dessa palestra, eu disse que estaria oferecendo um bônus a todos os participantes. Então, vou repetir. Você pode ter acesso a esse bônus, e esse bônus trata-se de um e-book. Como fazer sobrar dinheiro todo mês, ou ao final do mês você ter dinheiro na conta. Vou precisar que você acesse esse endereço de internet que vou passar para você. É o seguinte: www.dinheirointeligente.com.br/ebook. Ao acessar esse endereço, você vai precisar deixar o seu nome completo e o seu endereço de e-mail. E aí o e-book automaticamente vai ser enviado para você. Bem, agora você já conhece o método dos 5 passos, que é o método do respeito do dinheiro. Mas você sabe que mais importante do que ter um método é colocá-lo em ação. Portanto, vá em direção aos seus sonhos, aos seus planos financeiros, usando o método que passamos aqui passo a passo. Faça acontecer, coloque os seus objetivos na sua frente, use o método passo a passo e chegue lá. Faça acontecer. Você sabe que merece ser feliz. Portanto, coloque o método na sua vida, coloque a mão na massa, coloque em prática tudo o que você aprendeu aqui hoje nessa palestra. Antes de terminar, eu gostaria de desejar a você muita prosperidade. E nos vemos no futuro, quem sabe, falando novamente a respeito de finanças pessoais. Há muito o que se aprender. Hoje eu ofereci para vocês uma parte, que espero que vocês coloquem em prática, mas tem muito mais para você ficar sabendo. Por favor, lembre-se de pegar o seu bônus e, antes de terminar, eu quero agradecer, deixar aqui para você o meu muito obrigada.